A gente vai fazer a aula atividade 1 da disciplina de Ciências Morfofuncionais, Sistema digestório, endócrino e renal. E aí, como eu falei para vocês, nessa disciplina nem tudo vai ser palpável como a outra disciplina. A gente estava estudando antes ossos, ligamentos, músculos, movimentos, então isso era mais palpável, a gente conseguia testar no colega, a gente conseguia testar a estrutura, palpar a estrutura. Agora a gente vai passar para um nível mais tecidual, mais celular, então a gente vai voltar a ver histologia, né, o tipo celular, qual a função daquele tecido. E por conta disso, então, a gente já tinha conversado num outro momento, no ano passado, a necessidade da gente fazer a leitura de fisiologia humana, tá? Você já tem aí no arquivo de vocês um grande livro, que é o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, e é importante fazer uso dessa ferramenta nessa disciplina. Hoje a gente vai ler um texto muito interessante, que é da revista FAPESP, e depois disso nós vamos tentar responder algumas coisas. Eu sei que às vezes a resposta vai ser um pouco vaga, por conta de vocês ainda estarem iniciando o estudo. Então a gente vai iniciar algumas reflexões hoje sobre o tema. Vocês vão assistir a aula ao vivo daqui a pouquinho, e algumas coisas serão então elucidadas durante a aula ao vivo. Na quinta-feira a gente vai fazer aula prática, e aí durante a quinta-feira nós vamos reforçar aí algumas funções dessas estruturas. Alguém quer ler o texto? O texto é meio grande, né, gente? Se quiser eu leio. Pode ler, Marcos. Tá, só um minutinho. Pode. Cães são os novos aliados na luta contra a pandemia de Covid-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Cientistas de vários países, entre eles Alemanha, Estados Unidos, Finlândia e França, estão treinando cachorros para identificar o odor de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Os animais têm se mostrado capazes de detectar o aroma de substâncias químicas voláteis produzidas pelo organismo quando o vírus infecta as células humanas. Especialistas afirmam que, em tese, caninos de qualquer raça podem ser treinados para a função. Uma experiência pioneira já vem sendo conduzida desde a semana passada no aeroporto de, eu não sei ler esse nome, Helsinki-Vantaa, é isso? Vantaa? Onde cães farejadores, auxiliados por instrutores, escrutinam passageiros que desembarcam na capital finlandesa. Após coletarem suas bagagens, os viajantes são convidados a participar do teste. Longe do cão, um lenço é friccionado no pescoço da pessoa e é colocado em uma lata. Em seguida, o recipiente é posicionado junto a outros contendo aromas de controle e o conjunto de latas é apresentado ao cão. Caso o animal identifique a presença do vírus, ele dá um sinal de alerta, latindo, deitando ou dando patadas no recipiente. Para confirmar o resultado, os voluntários que aceitaram participar do teste podem realizar gratuitamente um exame molecular do tipo PCR, considerado mais eficaz para a detecção do novo coronavírus. Temos sólida experiência em treinar cães para detectar odores relacionados a doenças, afirmou em nota à imprensa a veterinária Ana, não sei ler o nome também, líder do projeto piloto, que conta com o apoio do governo finlandês. Foi fantástico ver a rapidez com qual eles assimilaram o novo cheiro. O grupo de pesquisa Dog coordenado pela cientista, já investigou anteriormente a capacidade de cachorros farejarem substâncias associadas aos cânceres de próstata e mama. Segundo Helm, os cães podem identificar a presença do novo coronavírus em humanos até 5 dias antes do início dos sintomas. Eles são muito bons em detectar o SARS-CoV-2. Alcançam uma sensibilidade perto dos 100%, declarou a pesquisadora finlandesa à agência de notícias Reuters. No suor e na urina. Na França, investigação conduzida pela equipe do veterinário Dominique, da Escola Nacional Veterinária de Alfort, em Paris, também mostrou que cães conseguem reconhecer o suor de indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2. No estudo, 18 cachorros treinados para farejar explosivos detectaram amostras de suor de pessoas contaminadas, pelo menos
83% das vezes em que foram submetidos a elas. 4 cães tiveram 100% de acerto. Os pesquisadores empregaram na investigação amostras de suor das axilas de 198 voluntários, sendo 101 deles infectados pelo novo coronavírus e 97 sem a doença. O material foi coletado em 3 diferentes instituições: a Escola Nacional Veterinária de Alfort, a Universidade Franco-Libanesa Saint-Joseph, em Beirute, no Líbano, e no Corpo de Bombeiros do Sul da Córcega, em Ajaccio, capital corsa. Em um contexto onde em muitos países do mundo faltam testes para estabelecer diagnósticos em massa de pessoas com Covid-19, pensamos que é importante explorar a possibilidade de introduzir a detecção olfativa por cães como uma ferramenta rápida, confiável e barata para pré-testar voluntários ou ser uma opção de verificação rápida em determinadas circunstâncias, ressaltaram os autores do estudo, publicado no servidor de pré-prints bio, não sei ler o nome também. Os resultados da pesquisa ainda não foram revisados por pares. Em outro estudo liderado por cientistas da Universidade de Medicina Veterinária de Hannover, na Alemanha, 8 cachorros foram treinados por uma semana para identificar saliva e secreções da traqueia e dos brônquios de pacientes com Covid-19. Apresentados a 1.012 amostras randomizadas, positivas ou negativas, os cachorros alcançaram uma taxa média de detecção de 94%, com uma margem de erro de 3,4% para mais ou para menos. Apesar de considerar os resultados da pesquisa promissores, os pesquisadores alemães destacaram que eles devem ser considerados preliminares e novos estudos precisam ser conduzidos para a validação do método de detecção em campo. O trabalho foi divulgado no final de julho no periódico BMC Infectious Diseases. A Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, tem também um projeto que visa empregar cães na identificação de pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2. No final de abril, pouco tempo depois da chegada do novo coronavírus ao país, cientistas da Escola de Medicina Veterinária PenVet, da instituição, iniciaram um programa de treinamento com 9 animais para que fossem capazes de detectar amostras de saliva e urina de indivíduos contaminados, mesmo os assintomáticos. Os resultados obtidos até aqui, segundo a veterinária Cynthia Otto, líder do projeto e diretora do PenVet, são impressionantes. A utilização de cães para auxiliar na detecção de enfermidades não é uma novidade na ciência. Graças à sua apurada capacidade olfativa, muito superior à humana, esses animais já se mostraram capazes de reconhecer pelo faro doenças como diabetes do tipo 1, malária, câncer de próstata, entre outras, farejando peças de roupas, hálitos, fezes, urina, sangue, suor ou secreções de pacientes. No caso de diabetes, os animais percebem a presença de isopreno, uma substância natural encontrada na respiração humana e cujo nível se acentua em quem sofre da enfermidade. A descoberta foi feita há 4 anos por cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Já pacientes que sofrem de alguns tipos de câncer exalam em grande quantidade compostos conhecidos como alcanos, pertencentes à classe dos hidrocarbonetos, que são percebidos pelas narinas dos cachorros. Os cientistas ainda não sabem ao certo que tipo de substâncias os cães farejam em pessoas acometidas pela Covid-19. Então, vamos lá, pessoal. Muito interessante esse artigo, né? Do poder olfativo dos cães e do benefício que a gente pode desfrutar disso no sentido de identificar. Eu silenciei a mala porque estava dando interferência. No sentido de identificar algumas doenças, né? E aí a gente tem a diabetes, na verdade, que para o cão faz pouco tempo, mas a secreção do diabético ela já chamava as formigas, isso já era conhecido há uns anos. E a gente também tem o cheiro típico de alguns tumores. Para nós que trabalhamos na área da saúde, a gente sente o cheiro de alguns tipos de tumores, mas quando ele está ulcerado, né? O cão ele é capaz, então,
sentir o cheiro do tumor sem que ele esteja exteriorizado. E aí agora a gente tem também a capacidade do cão, então, ser um rastreador de pessoas até mesmo assintomáticas portadoras do vírus SARS-CoV-2, a maldita Covid-19, que não ficou em 2019, né, gente? A história é que ela foi mencionada ao mundo no dia 31 de dezembro de 2019, por isso ficou Covid-19. E aí a pandemia ficou a nível mundial em 2020. Eu sempre falo que a Covid é uma doença de rico, né, gente? Não de pobre. Porque ela atravessou o mundo e, infelizmente, a classe D e E não atravessa o mundo. Quem atravessa o mundo é a classe A, a classe B. Então, graças a Deus também, né? Porque se fosse doença de pobre, talvez a gente não tivesse esse investimento tão grande em pesquisa. Vamos lá. O texto ilustra que odores corporais emitidos pelos humanos podem ser detectados pelos cães. Com relação à urina, como ela é produzida nos rins. Vocês ainda estão começando a estudar sobre o assunto, mas se vocês tiveram contato com o material antes do nosso encontro, alguém pesquisou alguma coisa sobre como é produzida a urina? Eu pesquisei, mais ou menos, no que deu tempo. Quer comentar alguma coisa, Marcia? Então, o que eu vi que são produzidas em, eu não sei se é estruturas que chama, néfrons, alguma coisa assim, que é ali, né, que é ali que é filtrado o sangue. Aí eu vi que são 3 etapas também, aí eu nem, tipo assim, nem ousei porque eu ia ser só anotado mesmo, que eu ia estar só anotando sem entender nada, sabe? Entendi. O que eu vi foi isso, que são produzidos ali, né, nos néfrons, que tem muitos, né, em cada rim tem um monte, e parece que esse néfro é chamado de estrutura funcional, alguma coisa assim, Funcional. né? É Mais a ou menos isso. funcional do rim, exatamente. É isso aí que eu vi. Isso. Então, gente, a urina ela é produzida nos rins, né? Nós temos 2 órgãos, 2 rins, um direito e um esquerdo. Eles ficam na parte posterior, né, do nosso organismo. Os rins, eles têm uma estrutura funcional que a gente chama de néfron. É por isso que o médico dos rins se chama nefrologista, né? Ou seja, o médico que cuida dos néfrons. E o néfron, então, nada mais é do que a unidade funcional que filtra o sangue. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que vocês nunca mais vão esquecer, eu tenho certeza. A gente tem no sangue conteúdos sólidos, hemácias, leucócitos, bastões, plaquetas. E a gente tem o conteúdo líquido, que é o plasma. O conteúdo líquido, quando ele está dentro do vaso sanguíneo, ele se chama plasma. Quando esse mesmo conteúdo sai do vaso e vai para o meio celular, ele se chama líquido intersticial. Se esse líquido é reabsorvido pelo sistema linfático, ele vai se chamar linfa, ok? Então, esse mesmo líquido, ele vai passar por diversas estruturas. De acordo com o que ele for passando, às vezes ele vai ser exposto a substâncias diferentes. Mas vamos pensar assim, é água, né? É o conteúdo líquido. Esse conteúdo líquido, ele está dentro do meu sangue, então ele está dentro das minhas artérias e veias. Mas vamos pensar pelas artérias, que é onde começa o processo. As artérias vão levar o sangue até os rins. Lá nos rins, então, o sangue vai passar pelos néfrons. Os néfrons são os nossos filtros, tipo o filtro de café, tá? Então, a água vai passar por ali, né? No caso, o plasma vai passar pelo néfron. E aí, o néfron vai fazer o quê? Ele vai absorver o que é bom e vai mandar para fora o que é ruim. Então, pensa assim, se eu tiver alguma sujeira, alguma impureza, eu vou eliminar. E o que for bom, eu vou absorver. E o que é bom, gente? O bom é a água, tá? Então, apesar da gente fazer a urina e ela sair, grande parte da água fica.
lá no néfron. E a gente vai aprender como que ela fica. Então, o néfron é um filtro, tá bom? O sangue vai passar por ali. O que for ruim vai ser excretado, então ele funciona diferente do filtro de café, ao contrário. O que for ruim vai ser excretado e o que for bom vai ser reabsorvido. Então, o que a gente expele em urina não é a maior parte de líquido do nosso corpo, é uma parte do líquido do nosso corpo. Então, de forma geral, nós temos então 2 rins, o sangue chega nos rins, lá ele vai passar dentro dos néfrons, os néfrons vão fazer então a filtração e a reabsorção da água. Parte da água vai sair como urina, junto com todos os excretos metabólicos, e parte vai voltar então para a circulação. E aí a gente vai então, durante as aulas, aprender sobre a estrutura anatômica do rim, sobre a funcionalidade do rim, mas de forma geral a gente precisa lembrar isso. O rim então é uma estrutura que filtra, tá? E aí a gente joga fora o que é ruim e reabsorve o que é bom, que é o líquido. O rim, gente, tem função direta e indireta no controle pressórico. Então, se eu estou hipertenso, se eu estou hipotenso, geralmente grande parte é culpa do rim. Então, a gente também vai aprender sobre isso. Ele não só produz a urina, ele também faz controle pressórico. Tá? E já indo para a pergunta número 2, com relação aos qual a relação entre os odores percebidos pelos cães entre o suor e a urina? Vocês lembram quando a gente estudou sobre o suor no semestre passado? Sim. Eu lembro. O que a gente excretava no suor? As toxinas, Mais o que? sais minerais e eu acho que isso que eu lembro é isso. Joia, e aí o suor tinha a capacidade de fazer termorregulação, lembra? Isso. Uhum. Ele resfria o corpo. A urina, a gente se assemelha muito nisso, né? A gente também vai eliminar toxinas, a gente também vai eliminar sais minerais. Só que diferente do suor, que a gente faz a termorregulação, a urina vai fazer regulação da pressão arterial. Então, do mesmo jeito que a gente tem o suor, que tem odores típicos, porque ele é excreção, né? Ele está jogando fora alguma coisa, a urina também tem odores. Então, por exemplo, se eu passo muitas horas do meu dia sem beber água, quando eu vou fazer xixi, geralmente a minha urina fica amarela, quase que laranja, e ela tem um cheiro mais forte, certo? Porque ela está mais concentrada. Então, é aí que, por exemplo, o olfato canino fica mais apurado, porque ele vai conseguir identificar quais substâncias estão em excesso. Assim como o suor, vamos supor que a gente faça, não sei, uma corrida, uma maratona, meio-dia, né? Então, a gente vai transpirar muito, fazer muita termorregulação. A gente vai aumentar a quantidade de suor, isso vai aumentar o odor do suor. Então, através disso, a gente também vai aumentar a concentração das substâncias excretadas. Qual é a diferença básica entre uma e outra? O suor, quanto mais a gente faz, mais substância a gente elimina. Já a urina, quanto maior quantidade a gente faz, mais as substâncias vão estar diluídas. Então, vamos pensar no xixi da manhã, né? A gente teve 8 horas de sono, a gente acorda de manhã e vai lá fazer xixi. Ele tá amarelo, né? Bem concentrado e com odores típicos.
E aí, se durante o dia eu tomo bastante água, isso tende a mudar. Meu xixi começa a ficar claro e às vezes até transparente. Por quê? Porque eu tenho a mesma quantidade de excretos para jogar fora, porém a quantidade de água foi muito maior. Então eu consigo lavar isso com mais facilidade. Já o suor, não. Ele vai ser sempre diluído. A urina vai variar a questão da diluição. Entendi. Tem uma outra coisa muito interessante sobre a urina, gente. Ela é estéril. Ela é um dos únicos... as únicas coisas que o nosso organismo produz que é considerado estéril. Então, na urina não existe flora bacteriana. A gente bebe água, né? Vamos repassar lá no que eu falei de vocês do pulmão, né? Que o ar entra pelo nariz e ele chega até os pulmões e ele sai. Então, é um circuito fechado, né? A água a gente bebe pela boca, ela vai para o intestino, no intestino ela é absorvida, e aí ela cai na corrente sanguínea para ela chegar ao rim e então sair. Então ela sofre um processo de transformação, né? Ela passa por uma transformação nesse caminho. E aí quando a urina sai, então, gente, ela é limpa, completamente limpa, porque ela é estéril. Ela passou por um processo de purificação no nosso organismo. É limpa. Sei que a matéria é nova, a gente fica meio perdido, né? Mas vocês vão começar a entender hoje. Então vamos lá. Como que a urina é produzida pelos rins? Então, a produção da urina, ela começa através do recebimento de sangue nos rins. Dentro dos rins tem uma unidade funcional que se chama néfron. O néfron vai ser responsável por filtrar o sangue, excretar as substâncias que precisam ser excretadas e reabsorver a água excedente. Tá bom? E aí depois, essa água que foi reabsorvida, ela vai voltar para as artérias e vai sair dos rins. E aí, qual então a relação entre a urina e o suor? Ambos fazem excreção de sais minerais e de toxinas. Porém, o suor, ele vai fazer a termorregulação, olhando lá para o nosso semestre passado, e a urina vai ser responsável por controle da pressão arterial. E ninguém me perguntou ainda por que a urina faz controle da pressão arterial, por causa de quê? Vocês estão muito chocados com a matéria nova? Eu ia te perguntar se tem alguma relação com quem é hipertenso. Tem total relação. Existem vários tipos de hipertensão. A hipertensão idiopática ou secundária é a mais comum, que a gente não sabe qual foi a causa. Mas uma coisa é certa, se o indivíduo tem problema renal, ele consequentemente vai ser hipertenso. Certo. O que acontece, gente? A pressão arterial nada mais é do que a força com que o sangue bate no artéria. É isso. Então, a gente tem um líquido que está fluindo e a gente tem um vaso sanguíneo aqui que está segurando e conduzindo esse líquido. A pressão arterial, então, é a força com que esse líquido entra em contato com o vaso. O vaso sanguíneo ele tem um tamanho fixo, tá? A gente chama isso de luz do vaso. A gente tem a luz do vaso, que é fixa. E a água passando aqui. Se a gente tiver muita água passando, né? Se o líquido tiver em grande quantidade, o vaso não vai mudar a luz. Ele vai permanecer aqui, ó. A luz do vaso permanece. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de líquido aqui dentro vai ser muito maior, consequentemente a pressão vai Subir.
subir. Por isso o uso de diuréticos? Por isso o uso de diuréticos. Agora que eu entendi por quê, então. Eu sempre ouvi falar de diurético, mas eu não sabia, né, qual que era a função certa. Assim. A gente tem a luz do vaso, né? Então a gente tem uma quantidade excedente de líquido aqui. Qual o primeiro mecanismo que a gente vai usar? O da urina. A gente vai excretar mais líquido, para que tenha menos líquido circulante, consequentemente menos pressão dentro do vaso sanguíneo. Raciocínio é esse. No caso de caso hereditário, minha família por parte de mãe, a maioria das pessoas tem. Uhum. Nesse caso, pode ser utilizado também o diurético. O diurético sempre é utilizado. Certo. O diurético só não é utilizado no renal crônico dialítico, porque o rim dele não vai excretar. Não adianta. Mas a medicação padrão da hipertensão é um inibidor de angiotensina, que a gente vai aprender o que é, e um diurético. Ela toma os remédios aqui todo dia. Mas o diurético é padrão. Todo mundo toma diurético. Todo hidroclorotiazida. Exatamente. Então, a ideia é diminuir a quantidade de líquido dentro da luz do vaso. Então, se eu tenho mais líquido saindo, eu tenho menos líquido dentro da luz do vaso, consequentemente, minha pressão arterial é menor. Eu sempre falo que, quando a gente vai pensando, gente, nesse sistema de compensação urinária, a gente tem que lembrar da mangueira, né? A gente usa para lavar a varanda, lavar o carro, né? A gente tem a mangueira e a água saindo. Correto? Correto. Se a gente tapar a parte dela, então pensa assim, né? A luz do vaso está aqui e eu tenho muito líquido para sair. A pressão da água aumenta, né? Ela vai mais longe. Ou seja, se o tamanho está pequeno e a água precisa sair, ela aumenta a pressão. Agora, se a luz do vaso é maior e a água consegue passar, a pressão é menor, é sempre isso. Só que no nosso organismo, o vaso não pode mudar de tamanho, não pode mudar a luz. Às vezes ele muda, mas isso é patológico, tá, gente? Isso é doença. Então, a gente tem um vaso que tem sempre a mesma luz, o líquido passa ali dentro constantemente. E aí, vamos lembrar que esse líquido ele vai passar lá no rim ele vai ser filtrado e vai ser o rim que vai decidir, epa, eu vou eliminar 50% e eu vou ficar com 50%. Ou o rim pode falar, eu vou eliminar 10%, vou ficar com 90%. Então, ele vai fazer o controle da quantidade de líquido que está circulando no nosso sistema cardiovascular. Então, o rim é danadinho. E aí a gente tem... a gente vai falar um pouco sobre os diuréticos, né? Mas a gente tem outros mecanismos que interferem também nessa quantidade de absorção ou de excreção da urina, né? E a gente pode... Eu sempre cito o exemplo da cerveja. Todo mundo já tomou cerveja na vida, gente? Tem que perguntar. Sim. Por incrível que pareça, eu não, viu? Sério? Seríssimo, nosso vida, nunca. Eu vou até o cheiro. Não vai me entender, então. Não vai me entender, mas quem já tomou vai me entender. E aí vocês conversam com alguém que toma cerveja de vez em quando, que eles vão te falar a mesma coisa. Você vai lá, de bobeira, final de semana, tomando uma cerveja. Aí você bebe. Dá vontade de ir no banheiro. Aí você faz xixi. E aí você continua bebendo. E quando você vai no banheiro de novo, o seu xixi já sai transparente. E não sai amarelo mais. Agora vocês vão tomar cerveja só para testar. Mas façam isso. Vocês vão tomar cerveja. Tá vendo? Falam que a cerveja faz mal, tá vendo? Não, gente. É que ela causa uma inibição de um hormônio. Tá? Nós vamos estudar sobre isso. Ela causa inibição de um hormônio. Então, quando você tá tomando cerveja, você vai do banheiro, primeira vez que você vai, você faz xixi mesmo, né? É a urina que tá saindo. Na segunda vez, o que você está excretando é líquido, é por isso que você desidrata. Aquele líquido não era para ter sido excretado, foi a cerveja que fez você excretar.
Se o rim estivesse trabalhando direitinho, você não estivesse inibindo o hormônio que tem nele com a sua cerveja, você não teria feito xixi de novo. É por isso que dá letargia, né? Dores de cabeça no dia seguinte, por conta da desidratação causada pela cerveja. Que da hora. Ela bloqueia um hormônio. Eu vou explicar isso. Ainda bem que eu não tomo, então. Ela bloqueia um hormônio, o ADH. Hormônio antidiurético. Deixa eu citar um pouquinho sobre isso. Então, minha dica, tá? Peguem lá o livro do Guyton, Tratado de Fisiologia Médica, e aí vocês vão ler sobre a filtragem glomerular. Daiana, Sim, por isso que, voltando ao assunto da cerveja, né? No caso, por isso que algumas pessoas indicam sempre tomar com um copo de água. sim, sempre tomar com um copo de água. Só que se você permanecer tomando a cerveja, você vai permanecer com o bloqueio do antidiurético. Mas quem lembra na hora de pegar uma garrafa de água? É complexo, mas é porque assim, lembra que eu falei com vocês que o néfron vai decidir qual a quantidade de líquido que vai sair e qual a quantidade que vai ficar? Ele foi influenciado por um hormônio, tá? Produzido aqui, ó, na nossa cabecinha. Quando a gente toma cerveja, esse hormônio fica inibido. Então a água chega no néfron e ao invés do bonito pensar, eu vou jogar um pouco dessa água fora e um pouco dessa água eu vou absorver, o cabeçudo do néfron pensa, essa água tá aqui, eu tenho que jogar ela fora. É por isso que a gente faz muito xixi. E é por isso que a gente desidrata. Entendi. Essa inibição tem alguma coisa a ver com o álcool? Com álcool. Sim. Com álcool. Não precisa ser só a cerveja. Eu citei a cerveja porque a gente ingere volume maior, né? Sim. Se você estiver tomando um destilado, você não vai tomar, tipo, várias garrafas, né? Não é tão comum. A cerveja, as pessoas consomem num volume de líquidos maior. Então, isso é sentido com mais facilidade. Mas essa relação é com o álcool, não com a cerveja. Então, quem toma Qual o vinho... nome do hormônio, Daiana? ADH. Hormônio Obrigado. antidiurético. Ok, gente? Ok. Então, nessa disciplina, a gente vai falar um pouco de hipertensão arterial, tá? A gente vai falar sobre a função renal. Essa função, ela está diretamente relacionada ao sistema endócrino, por isso que essa disciplina coloca híbrida, né? Mais de um sistema. E o sistema digestório também faz parte, visto que ele é o responsável pela absorção dos nutrientes e da água. A gente vai estudar esses três nesse mês: digestório, endócrino e renal. Bons estudos, de maneira geral. Assistam a aula daqui a pouquinho e não esqueçam de ler sobre filtragem glomerular. Top. Quinta-feira a gente se encontra às 18, pode ser mais tarde dessa vez, que a aula vai ser menor. Show, vou tentar ir mais cedo, então. Assim, eu falo que são dois extremos, né? A turma das 20 horas é mais agitada. Só que a turma das 17h40 consegue dialogar. Como assim a turma das 8 é agitada, gente? Não entendi essa parte, não. Acabei de fazer a mesma pergunta aqui agora. Explique, por favor. Vocês são um número maior, gente, é inevitável. O número de pessoas é maior. A galera da noite. A gente fica mais, interage mais, conversa mais. Mas isso não é uma crítica, não, é uma característica. Continua. O mais quieto das 17 sou eu. Exatamente. Mais quieto eu falo. Mas é bom, porque senão eu ia chegar lá às 9 horas da noite, assim, morrendo. E aí, né, vocês são animados, então fica divertido. Cadê o Misael, o nome do menino? Cadê ele? Tá aí? Esse Mas ele tava ligado. Israel é o mais engraçado.
Misael é o mais quietinho das 8, né? Nossa, ele é assim, não fala nada, não sei nem como é a voz dele. Aula passada, gente, tinha uma formiga naquela cadeira, né? Normal, não. Isso é tudo culpa Tinha daquela uma porção que vocês pediram lá. Gente, no outro Essa dia, proporção. parecia que tinha um rinoceronte vivo na minha barriga. Não estava normal. Pessoal, olha só, recadinho para acabar. Prova. Não deixem para a última hora. Separem umas horinhas, sentem na frente do computador e façam a avaliação. Não deixa para final, porque vai que o portal cai, né, gente? A gente sabe que a tecnologia ela é muito maravilhosa, mas se todo mundo acessar ao mesmo tempo, costuma bugar. Licença. Dayana, até agora a tutora online ainda não corrigiu o meu fórum. Caraca. O meu meu também não, também não. quase. O meu O também não. meu eu fiz, eu acho, no penúltimo dia, 2 dias depois apareceu a nota. Corrigido. O meu Gente, ainda Não, Não, foi eu 100% eu fiz completado, alguns dias, mas o meu não foi não, eu até fiz agora. alguns dias antes Aham. e eu fiquei esperando para ver talvez assim se teria chance de corrigir, de fazer alguma coisa. Só que ela não passou o período, ela não corrigiu ainda e então se eu não atingir a meta, eu não teria como eu mexer nele de novo, entendeu? Uma coisa assim, Entendi. repostar, assim. Eu vou enviar uma mensagem para a coordenadora e falar que tem gente esperando ainda, que ela deve fazer alguma notificação. Né? Infelizmente, não corrige essas coisas. Ficamos aqui na ponta, nas testagens dos conhecimentos. Mas alguém fez o simulado? Ninguém me enviou para eu corrigir. Eu fiz, Ninguém me mas mandou eu não mensagem. sabia que era para enviar. Eu não fiz tudo, eu tive dificuldade para me perguntar. Não precisava enviar, mas era uma necessidade. É porque eu ia fazer na sala, né? Aí acabou que não fiz na sala, mandei por WhatsApp para vocês. Mas quem quiser tirar dúvida, gente, da disciplina, vocês sabem onde me encontrar, como me encontrar, estou disponível. Vamos corrigir na próxima aula. Falta sobrar um tempinho. Se às vezes eu Dayana, algum material extra para a próxima aula para levar? Não. Dessa vez não. A não ser que A gente vocês podia levar tenham. cerveja para poder ver o funcionamento aí, do ó. rim. Exato. Gente, Aí quem falou vocês isso? Tirou muita onda agora, hein? E o pior é que tem cunho científico na coisa, né? Fala, não, a gente está estudando. Não, é tudo pela ciência, tudo pela filtrar. ciência. Exato. Experiências, né? Filtramento do rins. Não podemos fazer isso. A gente pode virar a esquina da faculdade. E aí, ali na esquina da faculdade vai ter um exemplo vivo, né? A gente pode sentir esse exemplo na pele. Mas dentro da faculdade eu acho que vai ficar um pouco difícil. Né? A não ser que vocês queiram, né? Na minha cabeça, minha demissão, minha exoneração, minha expulsão. Aí Pode. De forma alguma. Nem pensar. Então, por favor, não Negativo. façam isso. Então, quinta-feira iremos nos encontrar. A aula de quinta, a gente vai usar material da base da faculdade. Vai ter lâmina para a gente ver de novo. A gente vai ver anatomia de novo. A gente vai ver funcionalidade de novo. Mas, como vocês sabem, eu nunca me apego totalmente ao material da faculdade. Então, não deixem de ir. E não precisa de jaleco na quinta. Tá? Pode deixar o jaleco em casa de molho. Quem tomou chuva ou quem não pegou o jaleco, enfim. Quinta-feira. Hoje a Branca? Marilene foi me responder desde quinta-feira passada. Ai, Jesus. Não, gente, não. Pode ir de roupa convencional. A aula vai ser na sala e eu não vou usar bonecos ainda. Mas tem que ir de Quinta-feira branco. pode ir. Não. Pode ir de Não? roupa normal. Beleza. Então não precisa de branco, né? A quinta não. Tá bom? Fechado. Tá joia. Beijinhos, pessoal. Comam alguma coisa, bebam água para colocar os néfrons para funcionar direitinho. Cerveja para testar.
Não, toma só depois da aula ao vivo, senão você vai ficar tonto, não vão prestar atenção na aula. Tá bom? E quinta-feira a gente se encontra na faculdade. Falou, galera. Boa noite. Beijo pra Então, vocês. boa noite. Fica com Deus. Boa noite, galera. Valeu. Boa noite. Noite.